Vamos então resolver mais um exercício sobre volumes, áreas, perímetros e relações métricas, neste caso o exercício 21, e nele vamos tratar do triângulo retângulo com cateto tangente a uma circunferência. Portanto, o enunciado é o seguinte: a circunferência C, que é esta azul, tem um diâmetro de 12 unidades de comprimento. Se o cateto AC, que é este roxo, do triângulo retângulo ABC, é tangente à circunferência no ponto A, e conhecendo que BD, que é este segmento de reta a vermelho, tem de comprimento 8 unidades de comprimento, calcular a sua medida, isto é, a medida de AC. Pois bem, se nós analisarmos aqui o desenho, o que é que nós verificamos? Verificamos que AB é o diâmetro da circunferência C. Portanto, o arco AB tem de amplitude 180 graus. Se a amplitude do arco AB é 180 graus, significa então que este ângulo inscrito ADB, que tem como arco correspondente o arco AB, vai ter metade da amplitude desse arco, ou seja, vai ter 180 dividido por 12, ou seja, 90 graus. O que significa então que o triângulo ABD é retângulo em D. Se o triângulo ABD é um triângulo retângulo em D, e nós conhecemos a hipotenusa e um dos catetos, significa que podemos calcular o segundo cateto. Portanto, AB ao quadrado, isto é, a hipotenusa ao quadrado, que é 12 ao quadrado, é exatamente igual a quê? É AD ao quadrado, que é um cateto, este cateto amarelo, mais BD, que é este cateto vermelho, ao quadrado. Ora, se a hipotenusa é igual a 12 e o cateto BD é igual a 8, nós vamos ter 12 ao quadrado é igual a AD, que desconhecemos, mais 8 ao quadrado. Ou seja, resolvendo em ordem AD, temos AD, faltava aqui o quadrado, AD ao quadrado é igual a 12 ao quadrado menos 8 ao quadrado. Ou seja, AD é igual a raiz quadrada de 12 ao quadrado menos 8 ao quadrado, ou seja, AD é igual a raiz quadrada de 80. Se nós decompusermos 80 em fatores primos, vamos poder simplificar o radicando e ficamos então com 4 ao quadrado vezes 5. Vem o 4 ao quadrado para fora, fica 4 raiz de 5. Portanto, 4 raiz de 5 é exatamente o comprimento deste cateto amarelo. Portanto, se nós analisarmos a figura e se considerarmos o ângulo raso CDB, tem de amplitude 180 graus. Se o ângulo em D deste triângulo é 90, significa que a diferença para 180 continua a ser 90. O que significa então que o triângulo ADC também é um triângulo retângulo em D. Portanto, porquê? Porque o ângulo ADC é um ângulo reto. Ora bem, se nós analisarmos a figura, verificamos que estes dois triângulos têm os três ângulos correspondentes iguais. Não é? Pelo critério AAA, isto é, pelo critério ângulo, 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 de semelhança de triângulos, nós podemos concluir que o triângulo ABD, este triângulo aqui, ABD, é exatamente semelhante ao triângulo ACD. E é semelhante porquê? Temos aqui um ângulo reto. Aquilo também tem um ângulo reto. Se neste triângulo ADB o ângulo em B for alfa, significa que o ângulo em A do mesmo triângulo será 90 menos alfa. Isto é um ângulo complementar. Ora, como este ângulo BAC é 90 graus também, e é 90 graus porquê? Porque este segmento de reta AC é tangente à circunferência no ponto A. Se é tangente, significa que o raio da circunferência no ponto de tangência faz um ângulo 90 graus com a tangente. Então, se o todo vale 90 e este vale 90 menos alfa, significa que aquela parte ali, o ângulo em A do triângulo ADC, é exatamente alfa. Então, se este vale alfa, o outro é o complementar a 90 menos alfa. Então, como nós vemos, os triângulos têm três ângulos iguais. Tem um ângulo reto, depois tem um ângulo alfa e tem um ângulo complementar do ângulo alfa, que é 90 menos alfa. Portanto, se tem três ângulos iguais, significa que os triângulos ABD e ACD são semelhantes. Se os triângulos são semelhantes, nós podemos definir uma relação de semelhança entre os lados correspondentes. Então podemos dizer que o lado AC, que é este aqui, este lado, oposto ao ângulo reto, está para o lado AB, que é exatamente o ângulo oposto também ao ângulo reto no outro triângulo, assim como o lado AD, que é o ângulo oposto ao ângulo 90 menos alfa, está para o lado BD, que é o lado oposto também ao ângulo 90 menos alfa.
Então, se AD vale 4 raiz de 5, nós calculamos AB vale 12 e BD vale 8, nós podemos calcular o comprimento do lado AC. Pela lei fundamental da igualdade, produto dos extremos é igual a produto dos meios, portanto ficamos com 8AC é igual a 4 raiz de 5 vezes 12, ou seja, 48 raiz de 5, de onde AC é igual a 6 raiz de 5 unidades de comprimento. Vamos então ver em termos dinâmicos o nosso exercício. Como nós vemos aqui, temos aqui vários seletores. O primeiro seletor é o seletor que define o comprimento do raio da circunferência. O segundo seletor é o seletor que define o comprimento do segmento AC. E, portanto, com base nestes dois seletores, nós podemos construir a nossa figura. Ora, vejamos. O primeiro define o raio e o segundo a distância do segmento AC. Podemos dar a posição que entendermos à nossa figura. Vamos definir o raio da nossa circunferência, neste caso é 6, portanto diâmetro 12, e vamos definir o comprimento deste segmento BD, que no nosso caso é 8. Como nós verificamos, se pusermos o rótulo do segmento AC, significa que o comprimento do segmento AC é igual a 13,42. Ora, 13,42 é exatamente o arredondamento de 13,416, que é exatamente AC igual a 6 raiz de 5 que nós calculamos anteriormente. Este é o seletor que define o comprimento da distância AC e, portanto, consequentemente, o comprimento do segmento BD. É possível depois determinarmos outras medidas, que não nos interessa neste caso, que será CD igual a 10. E temos aqui a sequência dos triângulos semelhantes que nós vimos no nosso exercício. Como nós vemos aqui, podemos construir sempre em termos de GeoGebra o nosso exercício e podê-lo trabalhar para qualquer um dos valores que nos possam aparecer posteriormente. Agora, como habitualmente nós fazemos, vamos generalizar o formulário de um problema deste tipo para vermos como é que podemos criar as formas gerais de modo a podermos resolver problemas específicos. Temos então o nosso problema aqui. Vamos considerar o triângulo ABD, a hipotenusa designada por A, este cateto por B e este outro cateto por C. Recorrendo ao teorema de Pitágoras, sabemos então que o quadrado da hipotenusa, que é A ao quadrado, é exatamente igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se A é igual a 2 vezes o raio, né, que é a nossa hipotenusa, podemos substituir aqui na fórmula e fica então 2R ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. 2R ao quadrado é exatamente 4R ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Portanto, se nós conhecermos o raio, podemos obter o parâmetro B, isto é, o comprimento deste cateto BD, em função do raio, ou, por exemplo, podemos determinar o comprimento deste cateto AD, que designamos por C, em função também do raio. Então é resolver em ordem a B e resolver em ordem a C. Aquela equação. Então, no primeiro caso temos B ao quadrado é igual a 4R ao quadrado menos C ao quadrado, e no segundo caso vamos ter C ao quadrado é igual a 4R ao quadrado menos B ao quadrado. De onde aqui nós temos raiz quadrada de 4R ao quadrado menos C ao quadrado, e aqui C igual a raiz quadrada de 4R ao quadrado menos B ao quadrado. Temos então o parâmetro B em função do raio e temos o parâmetro C também em função do raio. Agora, se tivermos em linha de conta a semelhança dos triângulos ABD e do triângulo ADC, ou ACD, podemos definir a relação de semelhança entre os dois triângulos. Então, temos AC está para AB, isto é, os lados do triângulo opostos ao triângulo reto, portanto, são os lados correspondentes, assim como o lado AD está para o lado BD, isto é, neste caso AD
é oposto ao ângulo 90 menos alfa e o BD também é oposto ao ângulo 90 menos alfa. Assim como o lado CD, que é este lado aqui, está para o lado AD, que é este lado aqui. Isto é, o lado CD é o lado oposto ao ângulo alfa, neste triângulo, assim como o lado AD é o lado oposto também ao ângulo alfa neste triângulo. Então temos esta razão de semelhança, designando os lados por estas letras, para ser mais simples. E está para A, assim como C está para B, assim como D está para C. Então podemos tirar aqui o lado E, isto é, o nosso segmento AC em função do raio, ou utilizando as outras duas frações, esta é a segunda parte da igualdade, o D em função do raio. Então no primeiro caso teremos E é igual a AC sobre B, ou seja, se A é igual a 2R, ficamos com 2CR. Ou podemos calcular o comprimento do segmento CD, que é este valor D, que é exatamente igual a quê? A C ao quadrado a dividir por B. Visto isto, podemos fazer a aplicação do nosso formulário, né, que nós deduzimos aqui anteriormente, aos casos específicos do nosso problema. Sabemos então que o A é igual a 2R, onde R é igual a 6 unidades de comprimento, isto é, se este segmento que é o diâmetro vale 12, o raio vale metade, isto é 6. Para calcular o E, precisamos de conhecer o C, né? Para calcular este valor E, precisamos de conhecer o valor C. E então, como é que nós calculamos o valor C? O valor C é exatamente igual a raiz quadrada de 4R ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, 4 vezes 6 ao quadrado menos 8 ao quadrado, onde C é igual a 4 raiz de 5 unidades de comprimento, que é o nosso cateto. Conhecendo então o cateto, que é o valor C, já conhecendo o raio, e conhecendo o valor B, que é 8, não é? Podemos calcular o valor E. É substituir aqui nesta fórmula. Fica então 2 vezes 4 raiz de 5 vezes 6 dividido por 8, ou seja, 2 vezes 6, 12, vezes 4 dá 48 raiz de 5 dividido por 8, simplificando 48 com 8 dá 48 dividido por 8 dá 6, portanto 6 raiz de 5 unidades de comprimento é o comprimento do nosso segmento AC, que é exatamente o valor que nós chegamos na resolução do nosso problema.